Olá, seja bem-vindo ao canal Psicologia. Hoje vamos tratar do tema psicodinâmica do trabalho. Dinâmicas do trabalho, ou seja, situações, atividades, realizações de algum tipo de treinamento, educação por parte dos membros sobre os colaboradores com o fim de gerar valor à empresa. E vamos falar aqui como é o processo dos conceitos e tipos de educação e a introdução ao que significa treinamento de pessoal. Talvez você já ouviu essa palavra em algum momento da sua vida. Começando agora, conceitos e tipos de educação. Desde seu nascimento até a sua morte, o ser humano vive em constante interação com o seu meio ambiente, recebendo e exercendo influências em suas relações com ele, ou seja, um ambiente de troca. Educação é toda a influência que o ser humano recebe do ambiente social durante toda a sua existência, a fim de adaptar-se às normas e valores sociais vigentes e aceitos. Adaptar-se a valores sociais vigentes. Aqui temos uma charge de uma faculdade de economia que o autor Marx, o outro ali, não sei qual é, escrito: sabendo-se que no tempo de Cristo um traidor valia 30 dinheiros, e nos dias de hoje compra-se um deputado por 30 mil. Calcule a inflação do período. Aqui uma charge, um humor, para se explicar como os indivíduos se adaptam aos valores sociais dependendo do tempo, onde ele compartilha algumas crenças. Conceitos e tipos de educação. A educação pode ser estabelecida de modo organizado e sistemático, como nas escolas e igrejas, obedecendo a um plano pré-estabelecido, como também de modo difuso, desorganizado e assistemático, como no lar e nos grupos sociais a que o indivíduo pertence. A educação é o preparo para a vida e pela vida. Conceitos e tipos de educação. Pode-se falar de educação social, religiosa, cultural, política, moral, profissional, etc. Educação profissional é a educação institucionalizada ou não, que visa ao preparo do homem para a vida profissional. A educação profissional compreende 3 etapas, interdependentes entre elas, mas perfeitamente distintas. Educação profissional é formação profissional, que quer dizer o processo que visa proporcionar a qualificação necessária para o desempenho de determinada atividade profissional, que prepara pessoas para uma profissão específica. Desenvolvimento. O que é o desenvolvimento? Refere-se ao conjunto de experiências de aprendizagem, não necessariamente relacionadas aos cargos que as pessoas ocupam atualmente, mas que proporcionam oportunidades para o crescimento profissional, que aperfeiçoa uma pessoa para a carreira. Educação profissional, treinamento, processo que adapta a pessoa para uma função. É um processo educacional de curto prazo e que envolve ações que visam ampliar a capacidade das pessoas para desempenhar melhor as atividades inerentes ao cargo em que ocupam na empresa. Treinamento. Treinamento é o processo educacional aplicado de maneira sistemática e organizada, pela qual as pessoas aprendem conhecimentos, atitudes e habilidades em função de objetivos definidos. O treinamento envolve a transmissão de conhecimentos relativos ao trabalho, ou seja, ao exercício do trabalho, atitudes frente a aspectos da organização,
atitudes frente a aspectos da organização, da tarefa e do ambiente. O desenvolvimento de habilidades. O treinamento deve orientar as experiências de aprendizagem em sentido positivo e benefício e suplementá-la com atividades planejadas, a fim de que os indivíduos possam desenvolver mais rapidamente seus conhecimentos e habilidades que beneficiarão eles mesmos e sua empresa. O treinamento para alguns autores, que temos aqui como Flippo Edwin B. Princípios de Administração Pessoal, São Paulo, Atlas, 1970, página 236. Treinamento, segundo ele, é o ato de aumentar o conhecimento e perícia de um empregado para desempenho de um determinado cargo ou trabalho. O treinamento, para alguns autores, significa para Roller, em Manual de Relações Industriais, São Paulo, Pioneiro, 1970, o investimento empresarial destinado a capacitar uma equipe de trabalho a reduzir ou eliminar a diferença entre o atual desempenho e os objetivos e realizações propostas. Em outras palavras, e num sentido mais amplo, o treinamento é um esforço dirigido no sentido de equipe, com a finalidade de fazer a mesma atingir a mais economicamente possível os objetivos da empresa, que consuma menos recurso para se atingir os objetivos daquele coletivo dentro da empresa. Nossa missão como gestores de pessoas. Xavianato disse: o treinamento não é despesa, mas investimento precioso, cujo retorno é altamente compensador para a organização. Aqui, ou seja, segundo Xavianato, não se vê o treinamento como uma perda de tempo com investimento, quer dizer, como gastar dinheiro de uma maneira fútil, mas sim como um investimento, como algo que irá impulsionar e gerar valor à empresa. Treinamento, capital intelectual. Hidalberto Xavenato nos fala que o conceito de treinamento foi ampliado recentemente, segundo considerado como meio de alavancar o desempenho do cargo. O treinamento é composto como meio de desenvolver competências nas pessoas, para que se tornem produtivas, criativas e inovadoras, a fim de contribuir melhor para os objetivos organizacionais e tornem cada vez mais valiosas. Treinamento, capital intelectual. O treinamento é uma fonte de lucratividade ao permitir que as pessoas contribuam efetivamente para os resultados do negócio. Nesses termos, o treinamento é uma maneira eficaz de agregar valor às pessoas, à organização e aos clientes. É responsável pelo capital intelectual das organizações. Ou seja, o treinamento ele leva ao ganho, ao acúmulo do enriquecimento do capital intelectual daquela empresa, que é o conhecimento técnico preparado para executar determinado tipo de função fundamental como peça-chave na engrenagem do sistema de uma empresa. O conteúdo do treinamento envolve 4 tipos de mudança de comportamento. 1. Temos a transmissão de informações, que visa aumentar o conhecimento das pessoas. Informação sobre a organização, seus produtos e serviços, políticas e diretrizes, regras e regulamentos, e sobre seus clientes. O 2 é o desenvolvimento de habilidades, principalmente aquelas habilidades e conhecimentos diretamente relacionados com o desempenho do cargo atual ou de possíveis ocupações futuras. Trata-se de um treinamento comumente orientado diretamente para o trabalho.
3. Desenvolvimento ou modificação de atitudes. Geralmente, mudança de atitudes negativas para atitudes mais favoráveis, aumento de motivação, desenvolvimento da sensibilidade com as pessoas, com os clientes internos e externos. A maioria das organizações defronta-se com o desafio da necessidade de renovação constante de atitudes em uma época de intensa mudança e inovação. 4. Desenvolvimento de conceitos. O treinamento pode ser conduzido no sentido de elevar o nível de abstração e conceituação de ideias e de filosofias, seja para facilitar a aplicação de conceitos na prática administrativa, seja para elevar o nível de generalização, desenvolvendo gerentes que possam pensar em termos globais e amplos, ou seja, melhorar a capacidade de reflexão sobre noções de práticas administrativas. Transmissão de informações sobre a empresa, sobre transmitir informações sobre produtos, informações sobre clientes, sobre mercados. Desenvolvimento de habilidades, preenchimento de pedidos, cálculos de preço. Desenvolvimento de atitudes podem também estar inscritas nos treinamentos de vendas, como exemplo, como tratar o cliente, como se comportar, como conduzir o processo de venda, como argumentar e encontrar as indagações dos clientes, ou seja, como trabalhar com o interesse do cliente a fim de vender um produto, finalizar uma venda de maneira efetiva. Desenvolvimento de conceitos, filosofia da empresa, ética profissional. Principais objetivos do treinamento. Os principais objetivos do treinamento é preparar o pessoal para execução imediata das diversas tarefas peculiares da organização por meio da transmissão de informações e desenvolvimento de habilidades. Também tem como proporcionar oportunidades para o contínuo desenvolvimento pessoal, não apenas em seus cargos atuais, mas também para outras funções para as quais a pessoa pode ser considerada, ou seja, um futuro novo cargo, promoção. Principais objetivos do treinamento: mudar a atitude das pessoas com várias finalidades, entre as quais criar um clima mais satisfatório entre empregados, aumentar-lhes a motivação e torná-los mais receptivos a novas técnicas de gestão, ou seja, flexibilizar as pessoas que irão trabalhar naquela empresa. Por que treinar? Aqui temos algumas frases de 3 autores e 3 pessoas famosas. O Henry Ford disse: só há uma coisa pior do que formar colaboradores e eles partirem e não formá-los e eles permanecerem. Quer dizer, é você investir em treinamento de pessoal, em pessoas, e elas saírem da empresa. Ou o contrário, não treinar, não formar as pessoas, não educá-las em relação a novos conceitos, novas práticas e técnicas, e elas, ignorantes em relação ao trabalho, permanecerem na empresa. Temos o Richard Branson, Virgin Group, disse: capacite bem os seus colaboradores para que eles possam partir. Trate-os bem para que prefiram ficar. Temos também o Derek Bock, ex-reitor da Harvard. Se você acredita que o treinamento é caro, experimente a ignorância. Ou seja, 3 autoridades aqui que confirmam a importância de se fazer um treinamento, tanto para permanecer os funcionários colaboradores dentro da empresa, tanto quanto retirar aqueles que
não tem formação e quanto custa a ignorância ou a falta de experiência técnica na área específica. E é isso, muito obrigado por ver o vídeo até aqui, agradeço. Gostaria de pedir a você que se inscreva no canal, deixe um like aí e até a próxima. Muito obrigado.